Evidências científicas da pluralidade dos mundos habitados por João Gonçalves. Convido a seguir aqui ao artigo. Vamos mudar aí. Bom dia a todos. Bom dia. Pode ser este comando? Pode. Deixas-me agora mandar um pouco? Senhor. Ok. Então, ora, meus amigos, antes de começarmos esta jornada por este tema, são as evidências científicas da pluralidade dos mundos, gostaria que me permitissem a ousadia de agradecer à direção deste centro a confiança que tem em mim, nos meus parcos conhecimentos, e me desafiar para esta jornada convosco. Também agradecer aos internautas que aqui estão connosco, julgo que estão todos ali. Bom dia. E em vossa honra vamos hoje abordar um ramo da ciência, que é a física quântica, que é devido a ela que a gente consegue estas coisas. Divirtam-se. Bom, meus amigos, falar deste assunto e falá-lo de forma científica, na minha visão, é seguir este caminho. É começarmos por recapitular conceitos filosóficos em que assenta a investigação filosófica e científica do espiritismo, porque sim, estamos no domínio de uma filosofia e de uma ciência, e claro que já aqui veremos que há várias verdades sobre a mesma realidade, tal como o Tó falava de início. Depois disto, e porque estamos numa abordagem científica, recapitularmos o que é o método científico e como é que nós vamos conduzir esta abordagem científica a esta realidade, à pluralidade dos mundos, e vai-nos resultar aquilo que é óbvio, mas tal como o Alexandre costuma dizer muitas vezes, é preciso dizer o que é óbvio. Bom, realmente, já aqui vimos, nesta palestra magistral da Ana, já vimos que, de certeza que temos seres aqui, no visível, somos nós, pelo menos por agora, mas também temos no invisível. São aqueles que dizem que lá estão por comunicações mediúnicas e nós não os vemos. Então temos que ir mesmo encará-los, não é? E ver o que é que a ciência, não só a espírita, mas as outras que estão ao seu lado, que indícios nos dão. E por fim, então, concluirmos se sim ou não existem outros mundos habitados, como é que a nossa ciência vai validando aquilo que já postulava o espiritismo. Ora bem, então comecemos por recapitular os conceitos filosóficos. Havia um senhor de nome Marcel Proust, um escritor francês, ele é mais ou menos contemporâneo de Kardec, morre depois, que diz uma coisa interessante e é muito válida para os dias que vivemos. Dizia ele que a verdadeira descoberta não é ver novas terras, mas antes ver com outros olhos. Temos aqui uma evidência. O Tó referiu que há pelo menos 6 bases filosóficas. Eu vou-me concentrar em 5, mas se vocês forem à Wikipédia encontram 19. Nada está errado, certo? Vê de uma coisa, a verdade é tão só uma versão da realidade. Se nós pegarmos ali num copo meio de água, há de haver alguém que diga, está meio de água. Há outro que há de dizer, está meio vazio. Outro há de dizer que está meio cheio. Ainda outro que há de dizer 50% de água e 50% de ar. E todos estão certos. O que nós podemos é juntar todas estas informações e sair com uma melhor. Conciliando esta minha visão mais reducionista de 5 com a do Tó, que estamos a ver apenas a realidade com duas verdades distintas, mas eu vou sair daqui com uma melhor. Imaginai que, relativamente às questões da ética cristã, todo o meu discurso vai ser orientado por isso. É um pouco como um ser invisível que aqui vai estar, ok? E vamos falar destes, que têm uma natureza mais comum apenas, são referidos mais vezes. Destes 5 que aqui estão, temos Deus único, Espírito, comunicabilidade do Espírito, chamada também a mediunidade, como o Tó falava, a reencarnação e a pluralidade dos mundos. De todos estes que aqui estão, este
continua, teve sempre, uma natureza filosófica, vai continuar a ter. Julgo que nunca, nenhuma civilização criada por Deus vai conseguir atribuir-lhe uma natureza científica. Porquê? Porque a gente já vai ver que a ciência obriga a comparar, medir. E como é que se vai comparar Deus com quê? Se Ele é único. Medir como, onde é que ele está, como é que vamos levar a um laboratório. Ele é que sim, ele podia nos levar a nós, somos sua criação. Explicar as suas leis não é possível. Portanto, julgo eu que há evidências científicas, não tanto quanto nas outras, contudo é dominante a sua natureza filosófica. Só pela razão lá conseguimos chegar. Nestas outras sim, já hoje temos evidências mais ou menos abundantes disso. Concentremo-nos nesta. Ora bem, a que nos aqui traz hoje tem realmente uma natureza filosófica que vem bem explicada no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, tal como vimos na conferência anterior e tal como vimos no que o Tó nos recordava, muito em particular com aquela visão da ética cristã, baseado também no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem hoje já uma natureza científica comprovável. Vamos visitar as questões filosóficas. As questões filosóficas das bases do Espiritismo, sejam elas 19, 6, 5, as que quiserem considerar, estão todas contidas aqui nesta obra primeira, o Livro dos Espíritos. Depois há desenvolvimentos, porque também sabeis que o Livro dos Espíritos é como se fosse a base do edifício da codificação, de onde depois saem de cada parte do Livro dos Espíritos, desenvolve-se uma obra subsequente, como seja da parte segunda desenvolver-se o Livro dos Médiuns, da parte terceira desenvolver-se o Evangelho segundo o Espiritismo, da parte quarta o Céu e o Inferno, da parte primeira a Gênese. Ok? Muito bem. Então, logo na introdução, e se forem ao capítulo 6 em Romano, há lá um parágrafozinho que nos diz assim: os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, quer dizer que habitam em moradas visíveis para nós. Em Júpiter, em Marte, na Lua. Okay, certo? Estamos a filosofar. Bem, mas, tal como nós aqui verificamos, parece que não os vemos. Vemos a morada deles, mas não os vemos. Mas não há estabilidade. São invisíveis, não? Não quer dizer... Imaginemos, nós agora estamos a ver aqui todos uns aos outros, ok? Mas se agora aparecer aqui um blackout, luz, bumba, apagou-se a luz, subitamente nós sabíamos que estávamos aqui e tal, não sei o que mais, mas, e temos uma noção, não, existiam, estavam aqui as pessoas. Pode é quando a luz se acender já cá estão menos, foram embora. Mas imaginai que agora entra uma pessoa que ainda não tinha estado aqui, encontra isto fechado, a luz fechada, entra por aqui adiante, e nem sabe se está alguém, se não está. Mas se acender a luz, está. Falta-nos a luz. Ok? E já vamos ver que a ciência hoje procura à sua maneira também essa luz. Nós vamos-la encontrando de uma forma mais filosófica e baseada na transcomunicação mediúnica e instrumental, mas o Espiritismo dá muito tempo a isto. Portanto, logicamente que existirão encarnados no mundo visível para nós e que se nós não os observamos é como estar a luz acesa num determinado prédio e a gente não sabe se lá está ninguém ou não, mas porque a luz está acesa é um indício de que há vida. Ok? Encantado. Depois fala-se dos desencarnados, que também são seres inteligentes. E dizem eles que os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada circunscrita. Aqui os encarnados estavam restritos a um globo, não é? A uma casa. Estes não, estes andam à volta, andam por toda a parte e diz ainda que andam aqui à nossa volta e que é toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Bom, é lógico concluir, está no invisível, certo? Ok, encantado. Muito bem, filosoficamente é isto. Então já estamos a ver que os seres inteligentes podem estar no visível e no invisível. Ok. Então olhemos agora para a ciência e como é que a ciência olha para esta pesquisa de seres inteligentes noutro sítio que não seja o nosso conhecido mundo, a Terra. Aqui temos fundamentalmente dois ramos das ciências ditas clássicas que investigam estas áreas. Temos a astrofísica e temos a física quântica. A astrofísica dedica-se fundamentalmente à pesquisa de exoplanetas.
baseado no princípio de que se a Terra, com as condições que tem, produz vida, ou acolhe vida, digamos assim, é acolher e não produzir, acolhe vida, então outros planetas nas mesmas condições também, pelo menos, terão condições para acolher vida. E baseado nisso andam à procura de planetas parecidos com a Terra, orbitando outras estrelas, por isso se chamam exoplanetas. Esta pesquisa é fundamentalmente baseada em telescópios, não só ópticos, mas também telescópios que veem em faixas de frequência que os nossos olhos não alcançam, mas que existem. Okay? Já veremos a seu tempo. E temos depois a física quântica que nos diz hoje em dia que realmente na nossa dimensão, como falava aqui a Ana e também referiu Einstein, na nossa dimensão temos fundamentalmente 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Depois o Sr. Einstein veio juntar-lhe uma quarta e disse que aquilo tudo era o espaço-tempo, o tempo com estas todas, mas isto no mundo macro, neste mundo. Mas quando se vai lá para baixo, ao mais ínfimo da matéria, encontramos um mundo que as regras da teoria geral da relatividade e da teoria especial da relatividade não explicam, a gravidade não funciona da mesma maneira e tem toda uma física diferente, chamada a dita física quântica. E essa física quântica, como veremos, já hoje demonstra que afinal, lá nesse ínfimo da matéria que constitui todo o nosso corpo, existem mais 7 dimensões matematicamente demonstráveis. 7 mais 4, 11. Mas não é só, é que existem universos paralelos. Bom, vamos por partes. Vamos olhar então para a astrofísica e cá está, filosoficamente, andamos à procura de exoplanetas, andamos à procura no que é visível para nós, nem que seja, não for com os nossos olhos, é com os nossos detectores, ok? Nem que seja de infravermelho, para adiante. Então, na atualidade, vamos ver como é que este esforço se caracteriza. Vamos aqui ver um filmezinho. Locating another civilization may happen as astronomers concentrate on looking for other Earth-like planets. But finding those Earths in the first place is a huge technical challenge for scientists. Unlike the stars that have been cataloged, planets can't be seen using current technology. A planet, when examined from light years away, is almost on top of its sun as viewed from outside our solar system. And to make matters worse, an Earth-like planet, even one many times larger than our Earth, reflects only an infinitesimal amount of light compared to its star. So here we have a bright star and a planet which is 10 billion times fainter. It's hard to imagine what 10 billion times really is, but the way many of us think of this is, suppose you have a firefly, a very small firefly, a very weak light, and suppose that firefly is orbiting around or flying around a lighthouse. And suppose you're trying to look at this firefly flying around this lighthouse from 3,000 miles away. That's something what it's like. Estão a ver a trabalheira que dá a descobrir um exoplaneta? Desta forma indireta, ok? Muito bem, mas é esta a trabalheira que se sujeita à astronomia e à astrofísica. Ora bem, e então e a física quântica? Bom, a física quântica anda à procura de quê? Em termos daquilo que vimos de Kardec filosoficamente, bem, anda à procura de encarnados e desencarnados, porque vimos que os encarnados também podem estar no invisível, o Sr. Bernard Palissy, provavelmente, não é? Portanto, em seu tempo, e os que estavam, e os desencarnados que andam aqui à volta, que nós nos vemos e tal, não sei quando, mas eles existem, então estão no invisível. Portanto, aqui encontramos no invisível, hoje encontramos não só encarnados, mas desencarnados. Enquanto a astronomia e a astrofísica se dedica só à procura de encarnados, só por enquanto, só pode aí chegar com a física quântica, porque já endereça dimensões não visíveis, pois já poderá chegar aos encarnados e desencarnados. Vamos ver porquê. Vamos ver também aqui um filmezinho. Sigam as legendas. Physicists believe that the tiniest bits inside an atom were point particles. But string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny vibrating strings. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions, most of which you've never seen.
But we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. Our universe might be like a slice of bread, just one slice in a much larger loaf. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M-theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. So, who knows, maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian, what Jerry Wolfalaba Jabba Simpsons? Isto parece que o universo é pequeno, é? Até noutras dimensões também vêm os Simpsons. Ora bem, estão a ver como isto já vai soando um pouco aquilo que a Ana nos falava, ok? Muito bem. Isto foi só para vos dizer por onde é que nós vamos agora conduzir a nossa investigação. Então vamos ao método científico, que é para marcarmos bem as nossas baias. Entrando no método científico, para as pessoas que estão mais familiarizadas com isso, lembrar-se-ão que tem mais estas fases. A pessoa começa por observar um determinado fenómeno, faz umas perguntas sobre ele no sentido de buscar respostas, estabelece uma primeira resposta chamada hipótese, porque é pequeno, é uma primeira resposta. Depois vai sujeitar à experimentação, tira conclusões, etc. Vai documentando e sempre progredindo. E se por acaso esta hipótese conseguir aguentar-se com todas as evidências, pode chegar à tese. Mas mesmo quando chega à tese, já vimos que nem a filosofia nem a ciência trabalham com a verdade absoluta, porque essa, meus amigos, não existe. Então o copo está meio cheio, está meio vazio, tem 50% de água, tem 50%, são 19 as bases do espiritismo, são 5, são 6, ok? Temos é construir uma melhor verdade. A realidade é uma coisa que é inapreensível para nós. Seria para Deus, dentro da sua perfeição e porque Ele a criou. Nós vamos vendo segundo o objetivo com que queremos estudar determinada realidade e os conhecimentos que nós temos. E não nos apaixonemos por nenhuma verdade nossa. Ok? Nunca nos apaixonemos. Sempre que encontrarmos outra melhor, mais bem justificada, adotemo-la e sigamos-la. Ora bem, este método tem então uma fase filosófica em que só é utilizada a razão. Aquela fase inicial, a gente pergunta, mas espera aí, estás mesmo em Júpiter? Não estás, mas porquê? E é mesmo assim, mas poderá ser, não poderá ser. Só estamos a utilizar a razão com o conhecimento que tínhamos e tal. Já. Isto é o que dizia o pai da filosofia, o senhor Platão. Dizia que filosofar é pegar numa crença que se tem por verdadeira e justificá-la. Muito bem, e construímos uma hipótese. A partir daí entramos numa fase dita científica, que também um aluno do Sr. Platão, de nome Aristóteles, mais tarde dava-se conta que, enquanto filosoficamente, pela razão, nós conseguimos endereçar qualquer realidade, até Deus, conseguimos, já demonstrar, só conseguimos ver uns fenómenozinhos dessa grande realidade, agarrá-lo e então tentar explicar. Por isso é uma coisa mais pequena. Com a ciência as coisas ficam um bocadinho mais pequeno que a filosofia, e por isso também a filosofia é a mãe da ciência, e por isso a hipótese também é uma coisa mais pequena comparada com a tese. Estão a ver? Portanto, e dizia o Sr. Aristóteles que é uma crença verdadeira justificada e comprovada. Havia uma parte da ciência que, quando a gente pode levar a um laboratório, estudar, observar e estabelecer leis para aquele fenómeno, aí chegamos à ciência. Mas nunca com a verdade absoluta. E a gente sabe disto. Todos os dias há novos postulados. Também o espiritismo também tem que se adaptar aos tempos modernos, como qualquer filosofia, certo? Muito bem. Então, isto mesmo, e porque falamos em espiritismo, vem em várias obras dito.
pelo codificador. Olha, por exemplo, ali no Evangelho, neste capítulo 19, a fé transformadora, assim, a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em todas as idades da humanidade. Portanto, nós somos convocados exatamente sempre a utilizar a razão. Mas, de forma científica, esta obra, que é uma das obras científicas junto com a Gênese, é de natureza essencialmente científica dentro da codificação, já esta é filosófica, diz assim, por exemplo, esta tem as leis que regem as capacidades mediúnicas que Kardec, no seu tempo, identificou. Levou a um laboratório, foi observando, acontecia, sim, o médico, o que é que fazia, o que é que não fazia e tal. Ok. E escreveu este manual, que é uma maravilha. Mas ele próprio, por sugestão deste espírito Erasto, aqui no item 230 do capítulo 20, diz assim: melhor é repelir 10 verdades do que crer numa teoria errónea. Ok? É filosofia. É o espiritismo que diz isto. Portanto, ponhamos os nossos coraçõezinhos, as nossas paixões no seu lugar. Estudemos. Estejamos sempre prontos para justificar as nossas posições, olhar para outras melhores e avançarmos. Estamos aqui para isso. Juntarmos mais verdades que vão enriquecendo a visão que temos da realidade. Por último, e mesmo quando nós chegamos a uma tese, diz a codificação espírita nesta obra essencialmente científica como esta, ali sobre a natureza da doutrina espírita, Gênesis capítulo 1 diz no parágrafo 55, se uma verdade nova se revelar, o espiritismo aceitará, segue ao lado das outras ciências. Ok? Portanto, o espiritismo não é obra acabada. Não havia frigoríficos no tempo de Kardec. Ele não meteu no frigorífico agora. Não é nenhum dogma e temos que adaptá-lo. Muito bem, é com esta visão que vamos olhar para a questão da pluralidade dos mundos, tentando ler evidências científicas que nós possamos discutir, possamos pôr ao lado das outras ciências numa conversa. Porque temos que encontrar pontos. Assim sendo, e correndo o método científico, vamos começar por perguntar: então, existem seres encarnados habitando outros planetas? É a primeira fase do método científico. Pergunta. Muito bem. Então agora vamos observar e eu vou-vos mostrar aqui pelo menos um fenómeno ocorrido recentemente. Em 2015 sai numa revista um achado feito pelo telescópio espacial Kepler de este corpo estelar com este número que aparenta ser uma estrutura alienígena. Não parece ser um exoplaneta, é uma coisa distinta. É controverso, ainda não está assegurado o que é. É só para vos dizer que é um fenómeno que é preciso encontrar justificação. Mas também temos fenómenos bem conhecidos nas casas espíritas, que temos montes de mensagens, vimos na palestra anterior, recebidas por transcomunicação mediúnica ou instrumental, referindo-se ser enviadas por seres que não habitam a mesma dimensão visível do nosso universo. Estão a dizer que estão em Júpiter e nós não estamos a ver, mas estamos a ver Júpiter. Então, se estão no nosso universo, não estão numa dimensão visível. Também há 11, nós só vemos 4, 3, digamos, ok? Muito bem. Ok, então, vamos criar aqui uma hipótese com o nosso raciocínio. Então, não há efeito sem causa. Isto é um paradigma de todas as ciências, inclusive a do espiritismo. Se observarmos seres alienígenas com tecnologias para observar a nossa dimensão visível, e aqui eu expando um pouco mais para faixas de luz não impressionáveis aos nossos olhos, porque nós hoje já vimos noutras gamas, infravermelho, raio-x, etc. Pronto. Então, eles habitam o mesmo universo e dimensão que nós, certo? É lógico, se eu o vejo, ou tenho um detector que me diz, não, está ali mesmo, ok? Então, está nesta dimensão, existe neste universo em que nós estamos, naqueles universos que vimos que a física quântica admite. Muito bem. Mensagens indicam inteligência. Também é certo, não é? Uma mensagem é um conjunto de palavras que exprimem uma ideia, mas por isso é preciso estar de trás uma inteligência a pensar nelas, não é? E utilizar depois um código, que é a linguagem, para exprimir. Então, se os autores das mensagens são seres invisíveis, então, ou estão encarnados noutra dimensão, certo? Se são invisíveis, ou estão encarnados noutra dimensão, ou num universo paralelo, ou também podem ser desencarnados, certo? Quantas mensagens recebemos de desencarnados?
Também é verdade, não é? Neste ou noutro universo, com possibilidade de comunicar e observar a nossa dimensão. Soa-vos isto também? Até agora a coisa está... É só lógica neste momento, ok? Só filosofar. Então, criamos a nossa hipótese. Então existem outros mundos habitados com seres encarnados, e eu vou agora só concentrar mais nos encarnados, mas vamos falando en passant dos desencarnados, noutras dimensões do nosso universo ou em universos paralelos. Parece-me ser lógico podermos deduzir isto assim, certo? Esta é a minha hipótese. Vamos com esta hipótese agora sujeitá-la à experimentação, a ver o que é que aconteceu. E como vos tinha proposto, vamos olhar para o visível e vamos olhar para o invisível. Comecemos nas evidências do visível. Aqui já vimos que filosoficamente só devemos ter encarnados. Certo? No visível que nós vejamos ou que tenhamos um detector construído por nós que detecte. Portanto, só devemos ter encarnados. Aqui nós temos duas ciências que entram a fundo nisto. Entra a astrofísica e esta é um bocado de contraponto. A estatística bayesiana, já vos vou dizer porquê. Vamos aqui à astrofísica. Lembram-se que eu vos falei que o telescópio Kepler tinha descoberto em 2015 um corpo estelar? Vamos ver esse efeito e vamos ver o sucedâneo, porque o Kepler já morreu, entre aspas. Não está desencarnado, mas desde outubro de 2018 começou a ter uma série de avarias, o combustível foi abaixo e hoje temos outro, que é o TESS. Vamos ver. Vamos olhar para aqui. Ora bem, portanto, este amigo nosso, Kepler, foi lançado em 2009 e aguentou-se até outubro de 2018. Ele olhava para uma determinada região do espaço todos os dias e tal, e andava à procura de exoplanetas por aquela técnica de transição que vimos. É da abelhinha, o pirilampo lá à distância de... Portanto, é chamada essa técnica de transição. Mas vamos ver o que isso, mais em detalhe isso. Portanto, e detectou, por volta de finais de 2014, mas depois foi publicado em 2015, esta estrutura alienígena, entre interrogações, não se sabe ainda, este corpo, entre as constelações do Cisne e Lira. Isto suscitou muita discussão, o Michio Kaku, um famoso físico, pronunciou-se sobre isto e ainda hoje está convencido que possa ser uma esfera de Dyson. Há muitas... Continuamos a discutir. Isto é, não tem a assinatura normal de um planeta, porque tem umas flutuações demasiado exageradas. Se quiserem ver isto em pormenor, vocês poderão ir aqui, se puserem à Wikipédia, tem aqui a descrição disso e vem em pormenor. Mas, olhando para o momento presente, este telescópio foi-se abaixo e em abril do ano passado foi lançado um seu substituto, que é o TESS, que é apenas um de uma série deles que vão ser lançados. E já está a trabalhar e já está a produzir algumas... Vamos ver, num resumozinho, vamos ver o que é que ele faz. TESS, the Transiting Exoplanet Survey Satellite, is NASA's newest exoplanet mission, and it's going to help us answer a really important question, and that is, which of our near-stellar neighbors has planets? TESS will look for signs of planets, ranging from Earth-size to giants larger than Jupiter. TESS will search for these new worlds, or exoplanets, using transits, the same method as the Kepler mission. As a planet passes in front of its star, it blocks some of the light, causing a slight drop in brightness. TESS can detect those subtle dips and even use them to determine some basic features of the planets, such as their size and orbit. Each of TESS's cameras has a 16.8 megapixel sensor covering a 24-degree square, large enough to contain an entire constellation. TESS has 4 of these cameras arranged to view a vertical strip of the sky, called an observation sector. TESS will watch each observation sector for about 27 days, before rotating to the next one, covering first the south and then the north, to eventually build a map of 85% of the sky. This coverage, about 350 times what Kepler first observed, will make TESS the first exoplanet mission to survey almost the entire sky. TESS will fly in a highly elliptical orbit that maximizes the amount of sky the spacecraft can image, and is carefully timed with the orbit of the Moon. It will spend most of each 13.7-day orbit collecting data, and then, as it passes closer to Earth, it will transmit that data to the ground. Because TESS's observation sectors overlap,
It will have an area near the pole under constant observation. This region is easily monitored by the James Webb Space Telescope, which allows the two missions to work together to first find and then carefully study exoplanets. Since most of the exoplanets found by TESS will orbit bright stars, missions like Webb will be able to measure the spectra of starlight absorbed by the planet's atmospheres, which can indicate what they're made of. Ground-based measurements of the TESS exoplanets can determine their masses. Combining the masses with TESS's size measurements reveals densities, allowing scientists to better understand the exoplanets' compositions. Bom, é o estado da arte atualmente, ou o estado da ciência, como queiram. É a tal investigação, a tal ver lá o pirilampo aos 5.000 km de distância, é isto. E claro, andamos centrados num princípio que é um pouco radicalizador, condicionador, isto é, andamos à procura de exoplanetas parecidos com o nosso, e eles têm que depois estar na linha de observação, porque se estiverem, como falava a Ana, se estiverem inclinados já não se vê, etc. Portanto, andamos à procura de uma determinada faixa. Isto é, estamos de alguma forma a limitar o nosso campo de observação. Vamos ver uma verdade pequenina. Isto faz-me lembrar uma anedota, dois cientistas cá, uns anos, 7 anos, estão a estudar um problema destes e emaranham-se tanto na forma de estudar aquilo e tal, não sei quantos, que finalmente chegam, passado uns anos, chegam e no computador começam a ver uma série de soluções a uma série de questões que eles vinham a estudar. E todos felizes e tal, e vira-se um para o outro. E pá, finalmente começamos a obter respostas aos nossos problemas. E diz o outro, mas qual é que era a mesma pergunta? Ok? Muito bem. E então vou-vos mostrar qual é que era a mesma pergunta utilizando uma outra ciência, já lá vamos. Mas, ainda a propósito disto, e para os mais interessados, se vocês forem à National Geographic deste mesmo mês, encontram um artigo muito interessante que tem a ver com isto, ok? Não estou a fazer publicidade nenhuma, só é por curiosidade, para quem tiver curiosidade. Ora bem, então vamos aqui ao contraponto disto. Vamos pensar fora da caixa. Há um ramo da estatística, que é chamada a estatística bayesiana, que avalia as hipóteses de uma determinada solução pela máxima verosimilhança. Isto são os palavrões muito grandes. Eu vou arranjar aqui uma metáfora simples. Vou arranjar aqui uma metáfora do futebol, que mais ou menos agrada a toda a gente. Ora bem, nós aqui em Portugal temos os 18 maiores clubes, totalizam 500 mil de sócios e estão divididos por estes 18 clubes. E aqui estão os números em milhares de sócios que cada um tem. Começa aqui no Benfica, o grande glorioso, hein? Ninguém se opõe a isto, faz favor. Portanto, com 170, depois aqui o Porto e tal, e chega ali, é o Desportivo das Aves com 2. Ora bem, em média, se a gente dividir isto por 18, aquilo dá 28 mil, mas espera aí, aqui estão 170 mil e ali estão 2 mil. E aqui interessante, o valor médio, sabem onde é que está? Olha, a posição média está aqui, é o Setúbal. E só tem 16, está abaixo daquilo. Sabem quando é que passa os 28 mil? É logo aqui na terceira posição. Isto é muito comum na nossa vida. E, inclusivamente, a estatística bayesiana tem um postulado, bem demonstrado matematicamente, que diz exatamente isso. É que o valor do universo médio está sempre contido para cima da posição média. Ok? Portanto, isto é a mesma coisa que dizer que se a gente for aí fora e perguntar de que clube é que és, a probabilidade de respostas vai ser de cerca de, olha, se ali estão 2, aqui estão quase, em cada 10 pessoas só vamos encontrar um do Rio Ave. Não, 30 e tal. Mas aquilo é 2 para chegar a 170, portanto, 30 e tal. Portanto, como se daqui para ali também, aqui é 1 em 10, estão a ver? Também, mas isso acontece em outras coisas, outras realidades, por exemplo, os grupos sanguíneos. Os mais conhecidos, A, B, O e tal, e depois há aqueles, a maioria está concentrada ali. Então, se nós pensarmos em termos disto, que sejam habitações de seres inteligentes, então
Quer dizer, a grande maioria está concentrada nestes maiores, no Benfica, no Porto, mas existem mais moradas na casa do nosso Pai, certo? Ok. Estão a ver? Então, passando isto agora aqui para os planetas, nós andamos à procura de planetas iguais ao nosso. Vamos agora raciocinar de novo. Nós sabemos que somos 7 bilhões aqui no nosso planeta, encarnados hoje. Encarnados, ok? E é apenas num planeta. E já vimos que num raio muito grande, até hoje não descobrimos nenhum outro, pelo menos parecido connosco. Então, do nossa espécie, do nosso género, então temos que ser um dos mais numerosos, não? Faz sentido. Não há outros ainda. Então vamos conceder que não somos exatamente o Benfica, somos o Porto ou o Sporting, ok? Ora bem, então andamos a pesquisar apenas estes. Então, e aqui o que é que estamos a deixar? São trilhões. Trilhões de casas habitáveis. Certo? O que é que nós já sabemos hoje, por exemplo? Enquanto o Kepler esteve a trabalhar, ele conseguiu descobrir cerca, um bocadinho mais de 3.800, ela falou nisso, de 3.800 exoplanetas, dos quais há suspeita de 47 pudessem reunir condições para ser habitáveis, e agora com o nosso amigo TESS, esta coisa vai expandir-se, e esperamos encontrar mais 4.400, mais aquilo, vamos para os 8.000 já. Ui, mas o mundo continua, o universo continua. O que é que a estatística bayesiana já concluiu sobre isto e sugere? É isto que aqui está. É que a probabilidade de encontrarmos outros seres inteligentes é tal como já se dizia que no planeta Júpiter são maiores que... terem cerca de 350 quilos, parecem um urso, não é? Viverem em planetas mais pequenos, cerca de 80% que a Terra, e em sociedades mais pequenas, até aos 20 milhões. É matemática, é estatística, é ciência. Ora bem, então... Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a existência de Deus, que não fez coisa alguma inútil. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de forma alguma. Já tínhamos visto isso, a Ana já tinha referido, e a lógica também nos diz isso, não é? Perante estas evidências, é assim mesmo. Muito bem, parte do visível, ficamos conversados por agora. Passemos-nos para o invisível, que é mais interessante, dá-me a luta. Ora bem, aqui no invisível já vimos filosoficamente tem que existirem encarnados e tem que existir os desencarnados, certo? Ok. Claro que a astrofísica e a astronomia não tratam nada disto. Quem é que está na coisa? É a física quântica. Eu quando andava no liceu, já lá vão mais de 40 anos, diziam-me que a parte mais pequenina da matéria era o átomo e era indivisível. Portanto, e aquilo tinha lá um núcleo, tinha lá uns prótons e uns nêutrons e andavam uns eletrões à volta. Isto foi há 40 anos. Hoje já se descobriu que afinal o átomo lá dentro o núcleo tinha uns quarks, os prótons e os nêutrons tinham uns quarks, depois tinham lá umas partículas a ligar aquilo e tal, e fotão e não sei o que mais, umas partículas de força, e hoje temos 18 partículas elementares. E não quer dizer que não continue, ok? Mas temos 18. E estas partículas elementares têm todas uma coisa muito interessante que vamos ver num filmezito a seguir. Vamos olhar para aqui para a dupla fenda, esta experiência dupla fenda. When we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So,
if we shoot these tiny bits through 2 slits, we should get, like the marbles, 2 bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But when they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of 2 bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. Is it possible for an electron to be 2 places at once? Or for a cat to be both alive and dead at the same time? Usually told, a cat and a vial of poison are sealed into a box. Then, a quantum event happens with a probability of 50% that breaks or does not break the vial of poison and kills or does not kill the cat. So is the cat still breathing? The wave function reflects both possibilities. In the standard interpretation of quantum mechanics, both possibilities are real. The cat is truly both alive and dead until an observer opens up the box. At this point, the kitty collapses into either an alive or a dead state. This is absurd, of course. Cats can't be both alive and dead at the same time. So how do we get out of this paradox? One of 2 ways. Either the wave function doesn't really exist, it's just a reflection of our knowledge, or the cats are both alive and dead. E como a função de onda é aquilo que nos permite aqui aos nossos internautas estar-nos a ver, nós chamarmos uns aos outros e tal pelo telefone, então existe. Sobra outra. Universos paralelos, outras dimensões. Não é muito difícil de perceber. Vamos começar pela questão, pelo conceito de dimensões. Imaginai que temos uns seres inteligentes, hein? Como é que eram chamados? Macacos, formigas? Okay. Vamos pôr formigas. Vamos ver aqui umas formiguinhas que vivem aqui neste mundo, que é esta folhinha de papel, onde só vêm a 2 dimensões. Comprimento e largura. Nós vemos comprimento, largura e altura e depois ainda temos o tempo aí a influenciar. Mas vemos a mais uma. Então isto é, nós conseguimos observá-los e eles não nos conseguem observar a nós. Se eles olharem ao lado, o que é que vem? Branco. Branco. Ora bem, se nós agora tentarmos influenciar o mundo deles, pegarmos aqui neste ponteiro e tocarmos no mundo deles, vai ser o fim do mundo para eles. O que é que eles vão ver? Vão ver um traço negro que não sabem explicar de onde vem. Uma coisa, o mundo está a acabar. Ora, para nós não, é simplesmente o ponteiro que está a tocar ali. Estão a ver? Acessa mais uma dimensão, a mais informação e vemos outras coisas, outros olhos e não descobrir as mesmas terras, não é? Então, os desencarnados que nos veem e nós não nos vemos, nós somos as formiguitas e eles os seres mais coisas. Ora bem, e esta questão da esquizofrenia quântica, permitam-me que eu chame este nome assim, porque de facto, afinal, nós estamos mortos e vivos ao mesmo tempo, estamos aqui e acolá, ocupamos todas as posições possíveis até que alguém nos detecte e tal, não sei o que mais. É uma coisa demonstrável. É demonstrável com estas partículas. Temos aqui uma. Isto é um fotão, hein? É uma daquelas 5. Aqui neste nosso laboratório espírita, vamos
passá-la aqui por um vidro que vai, o que a gente sabe da física vai-se dar o fenómeno da refração, seria bate assim e sai num ângulo diferente, mas mantém-se constante. Agora verifiquem o que é que vai acontecer. Em quantos lugares distintos está ao mesmo tempo? A ver? Que giro! Nós todos também ocupamos todas as posições possíveis que a função de onda descreve até que alguém a faça colapsar. Voltemos ao Espiritismo. O que é que nós podemos escolher disso? Ora bem, Deus deve ser o observador. Portanto, nós já vimos que podemos estar em várias dimensões ao mesmo tempo. Deus deve ser o observador, que observa e nos faz colapsar as outras hipóteses. Vais ficar vivo ali, naquele globo. Mas nós à noite não andamos a ver coisas fora do nosso globo. Então espera, mas então como é que é isto? E o corpo estava aqui e nós estamos ali? Que giro, coisa gira, não é? Portanto, há de ser Deus que faz o papel do observador, e um observador encarnado no nosso universo, o que é que vai percepcionar? O que é que nós percepcionamos? Olha, vamos dizer, forem encarnados em dimensões visíveis ou em dimensões invisíveis. Nas dimensões visíveis há de ser naquelas dimensões que a gente já viu que existem, são 11 já, mas ainda não conseguimos lá chegar, que a física quântica nos vai dizendo, e aí poderá ser partícula, no momento em que detectarmos é partícula, deixa de ser onda, e em dimensões invisíveis tem que ser através de onda. Nós vamos percebendo através de onda. O pensamento, como também se falava, então são ondas, ok? E os desencarnados, bem, olha, quer nas visíveis, quer nas invisíveis, eles manifestam sob a sua função de onda, ok? Portanto, nós realmente, os cemitérios também confirmam isto. Os cemitérios, está lá umas tabuletas a dizer, morto, aqui. Mas ele depois vem a uma reunião mediúnica e aparece vivo. Como é que é? Está vivo do outro lado. É o gato que está morto e vivo. Mas como a função de onda realmente existe, então está noutra dimensão ou está num universo paralelo. Ok? Encantado. Isto mesmo vocês podem deliciar-se a ler neste livro, que está em português, até na internet o encontro, O Universo Elegante, de Brian Greene. E tem uma série de vídeos que explica isto muito bem. Que vos aconselho a ver. E é engraçado, uma coisa que aquele filmezinho terminou a dizer que se nós conseguirmos comunicar entre dois universos, duas rabanadas do pão de forma, há de ser por uma partícula que é o gravitão. É o responsável pela gravidade. O tal telefone gravítico. Isto soa-vos a isto? A mim soa. Vamos ver o que é que... É uma ressonância. A mim soa. O conhecimento nos dirá se assim é ou não. Ok? Muito bem. O Livro dos Espíritos. Pergunta 172. As nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra? Nem todas. Vivemo-las em diferentes mundos. Filosoficamente e pela ciência espírita, através de um método científico, uma particularidade do método científico que é experimentação e é observação. E não desmerece. O espiritismo não deixa de ser ciência quando usa o método da observação. Aliás, o que é que faz a astronomia? Também não se põe a observar. Se arranjamos uma metáfora o telescópio está para a astronomia como a mediunidade está para o espiritismo. O telescópio com que o espiritismo observa as outras dimensões onde estão seres encarnados é a mediunidade. A astronomia tenta ver os exoplanetas e a física quântica vê através das dimensões e tal, não sei o que mais estão a ver. Estamos todos a observar. Ok? Muito bem. Então já sabemos que filosoficamente não se cumprem todas aqui. Segundo os espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior, e Júpiter muito superior em todos os sentidos. Evocado um espírito que havia desencarnado há alguns anos, disse estar encarnado há 6 meses num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Soa-vos. Portanto, aqueles, e já aqui vimos outras evidências, estarão no nosso universo multidimensional, pelo menos com as 11 dimensões conhecidas, estarão invisíveis para nós, não quer dizer que não existem, estão de luz apagada para a nossa
capacidade ainda de ver, mas já vimos, até vimos aqui algumas mensagens de alguém em Júpiter, ok? Quando vimos a outra mensagem, isto vem tudo nos comentários da pergunta 188 do Livro dos Espíritos, que eu aconselho a ler, é interessante. Ele diz assim: um indivíduo que estava encarnado, ele disse, encarnado num outro planeta, e tinha desencarnado há 6 meses no nosso, estava lá e quando lhe perguntava a idade, dizia, eu não consigo, tal como também em Júpiter também, porque são as questões da gravidade, a gravidade e o tempo, o espaço-tempo. A coisa brilhante de Einstein foi explicar o que é a gravidade, que o Sr. Newton não conseguiu. É a ondulação do espaço-tempo, ok? Portanto, quando há uma variação maior da gravidade, das duas uma, ou estamos num outro universo, ou estamos, por exemplo, junto de um buraco negro, de uma coisa desse género. Portanto, quando este indivíduo diz que não consegue dizer a idade com os nossos parâmetros, então o tempo não se conta da mesma maneira aqui que o nosso universo. Então, podemos pelo menos hipotetizar que estará num universo paralelo, mas estão todos encarnados, certo? Por exemplo, para além do que nós vimos na palestra anterior, se forem ainda à Revista Espírita de 1858, mas em agosto, há lá uma mensagem do Sr. Vitoriano Sardou, um médium de psicopictografia, era ator também e tal, e ele consegue-se falar com Mozart, que diz que estava encarnado em Júpiter, e consegue desenhar inclusivamente a casa dele. Ora, casa só, o encarnado é que precisa de casa, porque os outros estão à vontade, os desencarnados andam para lá e para outro. Então está encarnado lá. Soa? Ok. Ora bem, mas temos outras evidências. Agora, evidências desencarnados. Não era, eu concentrei mais nos encarnados, porque é isto que a nossa ciência está mais. Os desencarnados ainda têm mais dificuldade. Mas vamos agora olhar para aqui, para algumas mensagens, e vamos perceber isto, quer em transcomunicação mediúnica, quer instrumental. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas local de reunião dos espíritos superiores. Então, estes amigos que estão no Sol são desencarnados, não são seres corpóreos, é um local de reunião dos seres superiores, desencarnados no nosso universo. Tem que ser numa dimensão que nós não chegamos lá. De acordo? Também o céu e o inferno é uma grande coleção de mensagens de seres que falam connosco, dizem que nos veem, então eles são os seres humanos e nós as formiguinhas, não é? Mas estão aqui no nosso universo, falam aqui connosco. Ok? Portanto, temos uma série de desencarnados aqui à volta da Terra. Não é? Andam aqui, à volta, e deslocam-se e tal. Vamos. Isto é transcomunicação instrumental. Estamos a ouvir tudo. Queremos saber do mundo, queremos ouvir vuestras coisas. Isto é muito e muito difícil. Outro mundo. Aqui aos mortos. Bom, meus amigos, isto é uma nova linha que a tecnologia digital hoje nos oferece de investigação da mediunidade. Chama-se transcomunicação instrumental porque se obtém estas vozes que vocês ouviram são obtidas com gravadorzinhos, podem ser um telemóvel, vozes diretas de rádio, também se obtém mensagens, etc. Já viram que se não se antecipasse a tradução era um bocadinho difícil de perceber, há razões para isso, podemos depois conversar sobre isto. E isto é baseado numa investigação da minha mestra em transcomunicação instrumental, com quem eu aprendi, eu sou investigador destas áreas, mas devo muito a esta senhora que escreve este livro, Anabela Cardoso, portuguesa, filóloga e foi cônsul-geral de Portugal em Vigo. E é uma investigadora de renome mundial sobre isto. Publicou, estas vozes que ouvimos são obtidas por ela, não são obtidas por mim. Bom, meus amigos, perante estas evidências e com aquela hipótese que nós partimos, eu estaria inclinado a dizer que sim, que existem outros mundos. E mais, que estes fenómenos de transcomunicação mediúnica e de transcomunicação instrumental, cujos autores dizem estar encarnados, têm que ter origem em outras dimensões invisíveis do nosso universo. Sim, claro. Nós as formiguinhas e eles os que veem mais que nós. Qual é que é? Alguma dúvida, algum problema em perceber isto? Não, julgo que não. Racionalmente, julgo que não. Outra coisa é depois ir lá tocar com meios sensores nossos. Ou em mundos universos
paralelos, nos multiversos e universos paralelos ou não, noutra rabanada do pão de molde. Por que não? Por que não? Ou num sítio onde o tempo da Terra não se meça como o nosso, de certeza. Qual é o problema? Cabe na cabeça, filosoficamente, não é? Outra coisa é depois levar a um laboratório e coisa. Por outro lado, a descoberta de outros mundos físicos visíveis, detectáveis, que não sei se só visíveis pelos homens, mas detectáveis com instrumentos nossos, da nossa dimensão, está relacionada com a probabilidade de se encontrar seres inteligentes maiores que o homem, em planetas mais pequenos e menos iluminados que a Terra, tal como dizia a física, a estatística bayesiana, que nós vimos com a história do futebol e tal. É o que diz a ciência. 2. A pergunta 155 já foi hoje ouvida, escrita, falada, torna a dizer isto. O Espiritismo diz isto. São habitados todos os globos que se movem no espaço e o homem terreno está longe de ser, como supõe por meio de inteligência, bondade e perfeição. É claro que às vezes perceber isto é uma coisa. Este senhor, Constantino Raudiva, é um investigador em transcomunicação instrumental, ele era psicólogo, dedicou a vida dele, o final da vida dele, a esta investigação, morreu já em 74 e obteve montes de vozes, 70 mil vozes em vida, destas que nós ouvimos. E já se comunicou também, através dos mesmos meios eletrónicos, esta mensagem, por exemplo, e que vem transcrita por este investigador Ernst Senkowski, que também já faleceu recentemente, um físico alemão, também é investigador de transcomunicação, e diz que novas ideias só são aceitas pela maioria se eles conhecerem quase a imagem que têm do mundo. É tudo uma questão de verdades. Não vos trouxe a verdade, trouxe-vos uma verdade, tão válida como qualquer outra, e confrontemos umas com os outros e saiamos daqui com uma melhor. E por isso é que mais lá para o final da tarde a gente vai ter possibilidade de conversar sobre isto, o que quiserem perguntar, etc., estaremos disponíveis. Eu, para esta palestra, utilizei estas referências que aqui estão, estas vocês conhecerão todas. Aqui é de Camille Flammarion, 2 livros de Camille Flammarion, um astrónomo contemporâneo de Kardec, que fez um dos 4 discursos fúnebres no dia 2 de abril de 1869 a Kardec, também ele morreu no dia 31 de março, no cemitério de Montmartre. O Universo Elegante, que eu vos falei, o Ser Quântico, de uma física quântica iniciada, o livro das vozes, o de Senkowski, os Missionários da Luz, porque gravidade e mediunidade, graviton, mediunidade, aquela coisa, vamos lá ver. Estes aqui encontram os endereçozinhos todos dos filmes que eu vos mostrei. Para além da gravação que se está a fazer, quer em direto e que vai ficar também aqui no YouTube da Associação, eu também estou a gravar este som e depois vou misturar isto com esta imagem exatamente, para quem quiser depois ver melhor em detalhe, que às vezes assim só ao longe não se vê tanto, e vêm-se livros deste obsessor, não é? Sem este obsessor, eu estou a gravar e vou publicar neste canal de Espiritismo JG, amanhã ou depois já poderão vê-lo. Também me podem apanhar aqui no Facebook, pela mesma indicação, e tem aqui o meu e-mail para alguma pergunta que me queiram fazer e que não caiba no tempo que tivermos disponível para as nossas perguntas e respostas. E pronto, muito obrigado pela vossa atenção. Generoso. De ouvir o João Gonçalves, ele disse muito bem, lá para o final do nosso dia, queremos a oportunidade de colocar as nossas questões, as nossas perguntas.